Aí diante de tudo que tava acontecendo, e eu falei pra vocês no início, vem a turma que tava escandalizada no dia de ontem, que eu fico olhando e falo, rapaz, como são as coisas. O Kim Kataguiri, um deputado que tem a lei que foi... É um apelido dele, né? Que é a Lei Kim das fake news foi graças a esse cidadão. Ah, não. Eu não acredito que ele tá mandando essa. Vai lá, fala. Eu não acredito que ele tá mandando essa. Ele tá falando que existe uma relação entre esse projeto de lei de censura de redes sociais com uma emenda que o Kim colocou para votar, que não existe lei Kim nenhuma, tá? E que o Bolsonaro anteriormente tinha votado favorável. Ele tá falando que tem uma correlação entre uma coisa e outra. Sim. Eu não acredito que ele tá falando isso. Isso é muito canalha, cara. Isso é assim... Mas explica o que foi esse episódio. Uma vez, o Kim, uma vez, ele votou para botar para votar, se não me engano, só pra lembrar, se o Kim mandou colocar em votação um dispositivo que é muito correto, que é o seguinte: se você imputar em período eleitoral um crime a outra pessoa, uma acusação de crime, por exemplo, o Beraldo é candidato, eu sou outro candidato, tô correndo com você. Eu falo, olha, o Beraldo matou uma criança. Se eu imputar um crime, eu tenho que responder criminalmente. Aí eles inventaram que isso era uma forma de perseguir tias de zap, não sei o que. Ele inventou. E veja só, se uma pessoa em período eleitoral está imputando um crime a um outro concorrente de forma mentirosa, há motivos, assim, dos mais fortes para punir isso. O Bolsonaro não reclama que ele era vítima de fake news atribuindo o crime a ele? Ué, ele poderia fazer uso, como deve, assim, inúmeros políticos fizeram uso desse dispositivo durante as eleições para se defender de acusações. O que isso tem a ver com o que está sendo votado agora? Inclusive o Nicolas fez uso desse dispositivo, né? Ah, é? Sim. Então... Não, Janones, o caso do Janones é isso. Ah, é verdade! Não, ele fez isso. É verdade! É verdade. E ele ganhou o Nicolas. Sim. E ganhou, e com razão. Porque o Janones não pode imputar ao Nicolas o cometimento de um crime que não houve. O dispositivo... O que isso tem a ver? Vê um cara, novamente, né, que assim, com essa orelha, com esse bigode, com um fundo de mentira, fingir de forma... Sou muito esperto, sou muito sagaz. Criar uma relação que não existe, e como parte do público dele, infelizmente uma galera ignorante, não tem a menor ideia do que está sendo tratado, acaba caindo nessa conversa mole. Que sujeito desonesto. Vamos lá. Essas questões ligadas a fake news começaram a tramitar no Brasil. Ele trabalhou para derrubar o veto de Bolsonaro, enquanto Bolsonaro lutava pela liberdade da população. O Kataguiri estava lá, virado no giraia. Verdade da não, população. vai ter a lei da fake news, vai ter, Pausa. Bolsonaro, vai Você ter. perceberam a maldade e a mentira desse cara, né? Não tem correlação nenhuma uma coisa com a outra. Ele já mudou de lei da fake news, não tem nada a ver. É imputação de crime em período eleitoral. O Nicolas, já pra citar aqui. Então fale que o Nicolas apoia isso. O Nicolas fez uso desse instrumento de perseguição do povo. É que como o Kim Paim é um vagabundo, vamos ser bem claros. Ele é pelego do Carluxo. Ele é pelego do Carluxo. E ele tá fazendo isso a pedido do Carluxo. Sim. O lance é o seguinte, ele é meio que um serviçal da família Bolsonaro, então eles viram que o Kim é hoje o deputado que trabalha melhor, então eles precisam atacar o Kim, enquanto o Kim está lutando contra essa agenda bizarra. E vocês estão assistindo isso, espero que vocês coloquem isso na cabeça, tá? Porque tem bolsonaristas que estão assistindo a gente. Enquanto nós trabalhamos, os caras que vocês curtem estão lá atacando a gente pelas costas, que é o que eles sempre fizeram. Enquanto a gente tocava o impeachment da Dilma, eles não faziam nada, não trabalhavam, tá? Eles nem existiam no direito de impeachment da Dilma, mas eles ficavam por trás, não, cuidado que o MBL é comunista. Lógico, porque eles não tinham competência para se estabelecer, então viviam de difamar, tá? Que é o que esses caras estão fazendo agora, que é só isso que eles sabem fazer. Aí vem aquele rapaz com graves transtornos psíquicos, que é o Carluxo, com uma relação muito estranha com o primo dele, que era seu companheiro de prédio, junto com uma cachorra, que os dois homens tinham uma cachorrinha junta. Cachorrinha de madame, dois marmanjos, morando junto, tirando foto de sunguinha, um abraçado no outro, com graves problemas. Vocês sabem o que eu tô falando aqui, né? Tem que resolver num terapeuta, ou, sei lá, se soltar. Que tem um filho, uma filha, que ele sequer publica uma foto. Exato. Nem existe essa filha na cabeça dele, né? E aí fica esse cara aí a serviço dele falando esse besterol. Vamos lá? A esse mesmo cidadão, amigo do Luciano Ayan, da Madalene Laxo, do Danilo Gentili, pintou, bordou, deu cambalhota no período pré, durante o pós-CPMI das fake news, usou seu Twitter ontem para falar o seguinte, ó, esse editorial do Globo sobre o PL da censura é nojento e explicita bem os motivos da Globo querer aprovar esse projeto, é tudo sobre dinheiro. O editorial da Globo sobre o PL da censura diz muito sobre por que não podemos aprovar esse projeto.
é sob controle. Agora, o Kataguiri, ele finge que está preocupado com liberdade. Basicamente, olha só, né? Eu vi essa postagem. É que assim, ele não tá... Esse cara, que é um vagabundo, que nem sequer mora aqui, né? Que, então, assim, ele não tá aqui pra viver as consequências daquilo que ele defende. Nunca. É igual o Constantino, o Paulo Figueiredo, essa turma. Tá lá na Austrália. Aí ele vem aqui e fica avaliando quem tá trabalhando. Quais são as intenções de quem tá trabalhando. O Kim... assim, as coisas nem fazem. Qual a questão do Kim? Se ele era a favor da censura, agora vem um projeto que vai censurar, aí o Kim é contra e fica se mobilizando contra, virando voz de deputado contra. Pega os partidos do Centrão. O partido do Centrão, que conseguiu dividir pra valer, tá lá o resultado da votação, é o União Brasil. União Brasil era pra ter votado inteiro com o Lira. Ele é cupincha do Lira, União Brasil. O Kim dividiu a União Brasil. Hoje de manhã tava o Mendonça Filho numa das lives nossas, comentando em como virar o voto e tal. Papapá. Por quê? Porque está sendo feito um trabalho político de verdade. Aí fica um cara que mora na Austrália, que ganha dinheiro vendendo conspiração e vendendo mentira pra vocês, que lançou agora um almanaque de comentários de Twitter, que sabe nada da vida, atrapalhado, cujo pai tem relações estranhas com o governo do PT da Bahia, vamos falar a verdade, né? Muito, e que não é de hoje, fica aí mentindo na cara dura enquanto a gente trabalha. Renan Santos, quem que fez propaganda? Eu lembro que começou uma briga, inclusive com o Weintraub, que começou a brigar com ele, porque o Kim Paim fazia campanha pro Lira e chamava de comunista todo mundo que não ia votar no Lira. Muito bem lembrado. O Kim Paim era menina propaganda, era cheerleader do Arthur Lira. Ficava moralmente de sunguinha, né, e tanga lá, pulando, Lira, trator, Lira, ai, vai tratorar, tal. Aí, o bolsonarista, pô, vou acreditar o Kim Paim, parece um cara sério, tá aqui com uma biblioteca, tá, hoje ele, não, acho que ele tá de colete branco aqui. Sério, Beraldo, um cara assim, acima de qualquer suspeita. Esse cara, pô, ele sabe, ele tem informação, ele faz dossiês, provavelmente o Lira vai ser um baita cara. A gente falou não. Bom, o Lira agora está passando o trator, que eles tanto falaram, em cima deles. E aí a culpa é do Kim. Não dele. A culpa é do Kim, do nosso Kim. Beraldo, por favor. O grande problema da oportunidade perdida dessas pessoas que assumiram o poder com Bolsonaro e tiveram protagonismo na cena de comunicação, de rede social, etc., é que a qualidade é um negócio assustador. Então, se você pegar o Gengivão, pegar esse cara aí, são pessoas desqualificadas que, de repente, tiveram um palco, um palanque para terem, assim, um volume de seguidores, uma coisa assustadora, e passaram a viver disso, ganhando muito dinheiro com isso, e eles são simplesmente serviçais de uma estrutura política que garante a eles essa grana. Então, quando ele fala isso, ele não tem absolutamente nenhum compromisso com aquilo que ele falou, com o que ele já defendeu. É simplesmente a missão. Deram a missão, ele está cumprindo a missão. A missão é diminuir o trabalho do Kim Kataguiri e, a partir disso, diminuir o trabalho que o MBL fez ontem. Só que o MBL é quem mais trabalhou. O MBL é quem mais deu resultado. Foi a pressão feita a partir daqui, com a ajuda de vocês, é que produziu resultado efetivo. Não foi suficiente para derrubarmos a aprovação do pedido de urgência, mas foi a base plantada ali firme para que a gente derrube a votação quando chegar a hora do plenário. Era para ter acontecido ontem, não foi. Era para ter acontecido hoje, não vai. Ficou para a semana que vem. E o trabalho continuará até lá. E o que essas pessoas vão estar fazendo? Vão estar ali escovando o bigodinho com esse colete de lorde australiano. Ô, Beraldo, você falou de cachorrinho, e de repente aparece o dono do cachorro. A pergunta fica, Kim Paim, você é o poodle lá do Carluxo e do Índio? Era um homenagem ali entre vocês? Como é que funcionava isso? Vamos lá. Porque agora ele cita o Carlos Bolsonaro. Sim. Como a gente disse, né? Ele recebe a pauta, ó, é pra bater no Kim que eu tô preocupado. Por quê o Carlos tá preocupado? Porque o Carlos não administra mais as redes do pai. Sim. O pai tá perdendo protagonismo a olhos vistos. Os próprios deputados bolsonaristas, verdade, não querem mais falar do Bolsonaro. E eles ficam confessando isso pra todo mundo no Congresso. Putz, graças a Deus que eu não preciso ficar fazendo a defesa, eu posso cuidar do meu trabalho. Todos os deputados bolsonaristas agora acham que tem brilho próprio e querem tocar a carreira de acordo com sua própria liberdade. Usa o Bolsonaro como é conveniente. Bolsonaro é bom pra fazer uma fotinha aqui, mas não é bom na hora de você defender o roubo de joia. Então, o Carluxo tá pistola. E ele tá vendo o Kim Ascensão, a MBL Ascensão, e fica escrevendo isso. Vamos lá, vamos ver.
Peraí. Aqui ontem que, pelo que eu vi, a postagem do Kataguiri foi feita depois da postagem do Carlos Bolsonaro. Então não foi direcionado para ninguém. Mas aquela típica mensagem que eu acho que eu consigo encaixar várias. A carapuça serve para, Maria, umas 50 pessoas no Brasil. 50, assim, dos famosos. Todos que ajudaram a destruir o Brasil hoje se colocam surpresos para ser a oposição moderada imposta pelo sistema. Não, meu Deus, eu estou escandalizado. Olha o que o PT está fazendo. Não, eu vou ser oposição. O Kataguiri, após a manifestação do 12 de setembro de 2021 contra Bolsonaro, aquela que o Amoedo tirou uma foto com a bandeira da Força Sindical atrás, aquela foi sensacional. Ele falou: estaremos unidos com a esquerda até a queda de Bolsonaro. O cara se uniu ao Lula, ao PT. Pausa. Assim, Vai isso lá aqui é um festival de mentira. Um festival de mentiras, assim, cavalar. Não houve essa frase da parte de ninguém. Foi uma manifestação que nós vimos pelo impeachment do Bolsonaro. Eu tenho orgulho de ter saído das ruas pedindo impeachment do Bolsonaro. Eu não vou ficar carregando esse cadáver fedorento do Bolsonaro igual você. Até porque o que paga as tuas contas é ficar pelando o saco desses caras. Nós fizemos publicamente, e se precisar vamos fazer de novo. Sacou? Não à toa que quem tá encalacrado com a justiça quase sendo preso e perdendo direito político é o Bolsonaro e não a gente. Por crimes que de fato ele cometeu. Tá? Então assim, esse papinho furado não cola. Só que é papinho de gente desesperada. Agora ele inventa que o Kim postou isso depois do Carlos Bolsonaro, como se o Kim tivesse... Ô, meu querido, o Kim tava mobilizando galera antes disso tudo. A gente tava mobilizando galera antes disso tudo, já tinha vídeo publicado, material publicado. Para de mentir, mocinho. Não, até Você porque, burro. fora ele, eu acho que ninguém entende os tweets do Carlos Bolsonaro. Né? Porque assim, ele teve que separar em 4 cores: branco, vermelho, verde e amarelo, para fazer algum sentido assim na entonação. Então, ó, todos que ajudaram a destruir o país, a esquerda talvez, hoje se colocam surpresos para ser a oposição moderada imposta pelo sistema. Mas se você porque ajudou a destruir porque não apoiou o Bolsonaro. Então, mas não é esquerda. Isso. Entendi. Mas ajudou a destruir o país, mas o Bolsonaro era o presidente responsável por conduzir o país. O Kim Kataguiri era uma figura, uma voz ali dentro do parlamento. Não, mas olha olha o que não tá aqui, ó. O que não tá marcado é confuso pra caramba. Sempre usando as ferramentas mais próximas e gananciosas, sem pensar no que verdadeiramente importa. O que isso quer dizer? Tipo assim, o Bolsonaro, sei lá, gastar bilhões de reais pra dar grana pra taxista em ano eleitoral não é usar as ferramentas mais próximas e gananciosas. Isso não é cometimento de crime eleitoral. Isso não. Ó, mas antes, e é o mesmo modus que tentaram O modus. que tentaram e continuam fazendo com Bolsonaro. Tadinho, ele quis fazer modus operandi, mas ele acha que o termo assim, você pode separar o operandi, entendeu? É o mesmo modus. É o mesmo modus. Realmente é difícil. Difícil. Vamos continuar ouvindo essa tranqueira, vai. Apresentar pedido de impeachment cheirando o cangote do José Guimarães, o atual líder do governo na Câmara. Tava lá abraçado, o dedinho assim, ó, vamos aqui, vamos derrubar Bolsonaro. Agora, Sim, a gente queria derrubar o Bolsonaro. Meu Deus, olha o que o PT está fazendo, olha o que a Globo está fazendo. Esse é o Kim Para, Kataguiri. Kim Paim, burrinho. Vem aqui, o burrinho. Assim, uma coisa é o Kim falar que vai assinar o mesmo pedido de impeachment com a esquerda, coisa que tinha que fazer, afinal de queremos fazer o impeachment do Bolsonaro, você vai precisar dos votos da esquerda pra isso. Outra coisa é você votar junto com o Guimarães na PEC da impunidade, pra soltar bandido. Outra coisa é você, por exemplo, se juntar ao PT do próprio Guimarães, lá no Senado, vamos ser bem claro, pra derrubar a CPI da Lava Toga. Coisa que o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro tocaram, com um apoio seu, obviamente. Outra coisa é se juntar com eles, vamos lá, do bloco do PT e tal, pra dentro da Câmara dos Deputados passar, como é que chama, aquela emenda do Freixo, que destruía aquele projeto do juiz de garantia. Outra coisa é se juntar com o próprio PT para destruir a pauta de recrudescimento de leis penais, que era o projeto que o Sérgio Moro tinha ali. Outra coisa é, como confessado pelo próprio Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro, participar, vamos ser bem claro, da soltura do Lula para proteger o Flávio, achando que você ia ter algum benefício eleitoral com a polarização. Vocês fizeram isso junto com o PT do Guimarães. Entendeu? Vocês beneficiaram o PT ali. E mais, quando nós fizemos uma manifestação
contra o Bolsonaro, o PT sabotou a manifestação, veio a público sabotar a manifestação, mandou as pessoas não irem com matérias na imprensa. O PT nunca quis jogo com a gente nunca quis jogo com eles. Quem jogou bola com o PT bonito lá no Congresso foram vocês, tá? Você é, por tabela, que é a coisa mais humilhante ainda, putinha do PT. Outra coisa, né? Colocaram aqui, mercadante A no Luiz BNDES. Mercadante, no BNDES, né? 20 bilhões em verbas de publicidade. publicidade. Aras, que agora vai ser reconduzido pelo... Nossa! Vamos lá. E é o mesmo modus que tentaram e continuam Modus. fazendo com o Bolsonaro. Modus. É exatamente isso. É exatamente O Bolsonaro isso, eu não foi a mesma entendi coisa. não, mas Entendi nada, é Sempre usando as exatamente isso. ferramentas mais próximas e gananciosas sem pensar no que verdadeiramente importa. A soberba de ególatras que vivem no mundo da fantasia e creem que like é sucesso, alinhado com pregação para convertido, não contribuem para mudar o país. O intuito desse movimento é tudo, menos preciso. No jogo pelo poder vale tudo, menos o necessário. Só interesse próprio. E quando ele fala na galera só do like Filósofo, também, né? tem um pessoal que até você vê que alguns interesses aparentemente são nobres. Pô, ele quer ver o Brasil sair das mãos da esquerda, que vem avançando aí com diversas pautas bem complicadas. Só que a turma às vezes faz umas postagens na rede social que eu me pergunto, bicho, isso daí não é nem verdade. Comentamos sobre umas ontem aí que vou ver Que pai, um cara que... Ele tá aprendendo a verdade. distinguir fake news? Olha, eu, hein? Isso não é verdade. Acho que isso não é verdade, essas não. Essas montanhas tatras aí, né? Olha, eu tô com um recibo aqui, com essa cara de jaguar. Isso aí é coitada. Ele é você assistiu um filme chamado The Invention of Lying? A invenção da mentira? Sei, do Aquele- Gervais. eu não vi, sim, Rick sim, Gervais. sim, verdade. Ele saiu de lá, num mundo que não existia mentira. Impressionante. É muito puro ele, coitado. Usa. Impressionante. Mas tudo bem. E aí, gente, eu acho que é muito importante a gente, pelo menos, mais do que entender a lei, já tô mais sentindo na pele em breve, se ela for aprovada, eu torço que não, Você só torce, entender porque como as trabalhar coisas você não chegaram trabalha, até né, aqui. vagabundo? para os mesmos erros não serem cometidos. Porque muita coisa tem a ver com esse processo. Tem a ver com dar palanque para algumas pessoas. Não para Tabata. Peraí. Tabata não. É o mesmo discurso, Renan Santos, do Constantino. Sim. Para eles é mais importante a gente não crescer do que Sim. a esquerda ganhar. Não, até porque ele tá criticando alguém que defende a mesma pauta que ele, Mas supostamente. A preocupação deles não é a esquerda avançar, é a gente crescer. Ele gasta o vídeo dele e em um momento ele tá convocando nenhum deputado, o público dele, a pressionar nenhum deputado. Não tem a convocação ali. Ele tá basicamente atacando quem tá fazendo a campanha de fato. Então você é bolsonarista e está assistindo esse vídeo, você precisa entender o modus operandi desse jaguar aqui atrás. Modus operandi. Eu falei, mas modus operandi. Desculpa. Você entendeu o modus? Modus desse jaguar aqui atrás. Fica escondido lá na Austrália, mentindo, inventando e atacando quem tá trabalhando de verdade. Né? Porque ele não é homem de vir falar isso aqui no Brasil. Ele não é homem. Ele não é homem. O Kim Paim não é homem. O Kim Paim é um frouxo. Não tem coragem de nada. Ele não tira lá o pezinho da Austrália onde ele fica escondido pra vir aqui. Entendeu? Se homem fosse, que eu duvido, tá? Eu até ia topar ouvir as verdades que ele não tem nada. Você é um bundão. É que se ele viesse pro Brasil, ia ter que ir pra casa do papai, e o papai tem umas Sim, relações sim. muito estranhas Muito com o governo do estranho PT com o da governo. Bahia. Aí é complicado, Vamos né? lá. Não, a direita nunca deu palanque pra Tabata. Mas a Tabata Amaral é amiga do Kim Kataguiri. É amiga do Kim Kataguiri. Kataguiri trabalhar. Onde o Kim é amigo da Tabata? É porque eles fizeram talk churras juntos, debatendo. O Kim debateu com Debatendo ela. com ela. O Kim acabou com ela na questão trans ali. Quem foi doente fazer um debate com ela. Ela foi extremamente sórdida naquele dia do Monark e tal, Total, teve cancelamento. E ela é amiga do Kim. Você vê que esse cara tá falando de fake news agora há pouco. Exato. Acho que isso aí não é verdade, não. Eram arduamente para tentar barrar a CPI das Americanas. Eu não sei por que o Kataguiri tá com tanto interesse em barrar. Olha só. Onde Esse o Kim projeto falou de lei, o disso? 2630, Olha só. ele nasceu. Tá. Não. Vocês querem falar disso? Porque a CPI das Americanas, obviamente, é, primeiro, um instrumento de achaque Sim. de deputado contra empresário. Porque não há nenhum elemento ali, nas Americanas, que tenha um impacto público relevante o suficiente para justificar uma CPI. Você tem
a CVM, que tem responsabilidade... Você pode fazer uma CPI sobre a CVM. Ok, agora a CPI sobre Americanas realmente não tem nenhuma lógica. Aí você vê esse instrumento de achaque de deputados somado ao interesse de jogar a escuridão em cima de temas muito mais importantes, como, por exemplo, a CPI de 8 de janeiro. A CPI das Americanas é claramente um instrumento de operação política para benefício de parlamentares e do processo parlamentar ali para defender interesses do governo. E por que ele está defendendo isso? Sabe o que é Qual pior? o interesse? Sabe o que é Será pior? que tem Só a deputado- gente fala da Americanas. É só a gente tá falando do caso Os únicos Americanas. que denunciam esse caso, mais do que a própria imprensa, somos nós. O tempo todo falando da roubalheira que rolou na Americanas. É. Aí ele acha que vai resolver com uma CPI. Por quê? Porque o Fufuca, o deputado Fufuca, que tá interessadinho. Muito. Assim, qual o interesse do deputado Fufuca na resolução de uma briga entre privados ali na Americana? É porque lá, Americanas no Maranhão... Por que será que o grupo do Arthur Lira... Eu vou dar uma dica aí agora. Por que será que o grupo do Arthur Lira, que foi defendido com unhas e dentes por esse cara aqui, e pelo grupo do Carlos Bolsonaro, tá tão interessado numa CPI da Americanas? Será que tem gente aí querendo ganhar grana? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. Será que há um interesse nas montanhas Tatra lá da Austrália, que é as tatarlianas? Né? Aí inventa qualquer coisa. Porque assim, todo mundo sabe que CPI em cima de empresa é pra roubar. E todo mundo que acompanha esse caso recentemente, o Beraldo sabe disso, sabe que o Arthur Lira e a galera estava usando a CPI da Americanas para jogar as outras para debaixo do tapete, porém as outras se tornaram impossíveis de ser negligenciadas. Não dá para não ter a CPMI, por exemplo, do dia 8. A CPI do MST é o mesmo caso. E ele meteu tudo, porque assim, o Centrão falou, tudo bem, tenha isso, mas eu quero a minha CPI. E meteram a CPI da Americanas, que é uma CPI de tomativa, de Sim. tomar grana. Sim. Essa é a questão Não, fundamental. e outra coisa, Renan, você teve um corpo executivo vagabundo, pilantra, ladrão, saqueou a companhia, pegou dinheiro, pôs no bolso, deixou milhares de fornecedores, milhares de investidores na mão, porque perderam muito dinheiro. E aí você tem os 3 acionistas principais da empresa, fizeram o cheque de 10 bi e se comprometeram com mais 2. Então são 12 bi dos caras na mesa. A empresa vai quebrar com 12 bi no caixa? Não vai. Então, se você tivesse ali um saque feito em cima da empresa, com os acionistas majoritários pegando dinheiro e fugindo, correndo, tem alguma coisa muito errada ali que tem uma questão estrutural, porque esses caras não estão só na Americanas. Eles têm interesse num monte de coisa no Brasil. Agora, uma fraude de executivos que os principais acionistas pingam 12 bi na conta da empresa, 10 mais 2. E aí você vai mobilizar o Congresso Nacional para se debruçar sobre o que exatamente? Qual é a investigação exata? Por quê? Se você for fazer uma investigação sobre a atuação dos executivos da Americana, obrigatoriamente o Congresso Nacional terá que fazer o que não fez na CPI do Petrolão, por exemplo. Porque quando chegaram para investigar a fonte do dinheiro, porque como é que o Gedel tinha 53 milhões de reais em dinheiro vivo no seu apartamento alugado? De onde veio esse dinheiro? Não tinha participação de banco? Então, CPI, vamos para cima dos bancos? Vamos lá? Vamos lá, deputados? Para ir para cima dos bancos, vamos. Com nosso apoio. Porque se for para achacar só empresário, aí realmente vocês estão seguindo a cartilha dos picaretas que já seguiram tantas e tantas vezes no Congresso Nacional. Mas põe o dedo na ferida. Vão para cima dos bancos. Vão entender como é que bancos brasileiros lucram em patamares equivalentes a bancos internacionais que atuam em 50 países ou mais, que precisam lidar com idiomas, culturas diferentes, fuso horário, etc, etc, etc. E aqui, os bancos achacam os clientes, sobretudo de baixa renda, cobrando juros exorbitantes, enchem a burra de dinheiro e a população brasileira não consegue investir para criar emprego, para criar desenvolvimento. Então, essa inversão de valores, esse picareta,
falar em CPI da Americanas como fazer uma CPI da Americanas fosse algo muito nobre, só demonstra o baixo nível que essa gente joga. É ridículo isso. É absurdo. E eu acho que assim, a melhor resposta que a gente pode dar pra aquele imbecil, o burrão lá da CNN, é o fato da gente, no meio desse ataque, tá sendo atacado por bolsonaristas. É. Né? Uhum. É cada uma.